Tá? Então, você tem o gráfico de f, é isso aqui, ó. Isso é o gráfico da função f de x igual a raiz quadrada de x2, isso aqui. Aí você vai rotacionar essa região ômega aqui. Por quê? Porque, ó, lembre, a circunferência de raio R no plano cartesiano é o conjunto formado por cada par ordenado xy que satisfaz essa equação. x2 mais y2 igual a R2. Ou seja, tal que o quadrado... Quem é a distância de xy? A origem. Melhor dizendo, o quadrado da distância de xy à origem. x2 mais y2. Então, o conjunto formado por cada par ordenado xy, tal que x2 mais y2 é R2, é o conjunto dos pontos da circunferência de raio R centrado na origem. E se o x2 mais y2 é R2, quem é o y2? É R2 menos x2. Portanto, o y é mais ou menos raiz quadrada de R2 menos x2. E aí, a parte positiva, essa parte de cima. Tá? Eu vou pegar só essa. Então, tá? Sendo S a esfera, ó. Sendo S a esfera de raio R, tem-se. Quem é o volume de S? O intervalo de existência do sólido, quando eu giro, intervalo menos R é. Então, é a integral de quê? É π vezes a integral de menos R a R de f de x ao quadrado. Integral em x. Que é quanto? π vezes a integral de menos R a R. Quanto é que dá f de x ao quadrado? R2 menos x2. Né? O quadrado da raiz quadrada é o radicando. Então, isso aqui dá o quê? Dá π vezes quanto? Ah, eu prefiro escrever assim, né? Isso aqui trata-se de uma função par. A integral de uma função par no intervalo simétrico se calcula assim, 2π vezes a integral de 0 a R dessa função. Certo? Que dá quanto? 2π vezes o quê? Integral de R2 menos x2. R2x, R2 é uma constante, tá? Então, a integral de R2, R2x menos o quê? x3 sobre 3. Isso de quanto a quanto? De 0 a R. Então, fica o quê? Fica igual a 2π vezes o quê? R3 menos R3 sobre 3. Então, isso é 2π vezes R3, coloco R3 em evidência, vezes 1 menos 1/3. Tá certo? Então, isso é o quê? 2π R3 vezes o quê? 1 menos 1/3, quanto é? 2/3. Quanto é isso? 4/3. 4/3 de π. Eu tinha falado a fórmula, eu falei, foi 4, acho que eu falei antes, 4/3 de π r ao quadrado, não foi? Não, não é 4/3 de π r ao quadrado. É 4/3, está aqui. Graças a Deus que eu fiz a conta, agora eu me corrijo. 4/3 de πr ao
Tá? Então eu recuperei aqui, com essa definição, a fórmula do volume da esfera que vocês aprenderam lá no ensino médio. Unidades de volume. Quer dizer, unidade de volume, se R está em metro, é em metro cúbico. Se R está em centímetro, é em centímetro cúbico. E assim por diante. Está aí a fórmula. Tá? Volume da esfera. Pronto. Aí, tá certo. Façamos mais. Volume do cone, né? Volume do cone. Valeu. Encontre o volume do cone circular reto, de raio R e altura H, que é um solo de revolução. Você coloca o eixo, a melhor forma de fazer isso é colocar o eixo Y aqui, coloca o eixo, desculpa, você tem o plano cartesiano XY, você coloca aqui H e aqui R. Junta esses pontos, tá? E você vai girar você vai pegar esse segmento de reta aqui e você vai girar essa região ômega. Ao girar essa região ômega em torno desse eixo, você obtém o cone circular reto, certo? De raio R, que é o raio da base, e altura H. Então, quem é o volume desse cone? Bem, para colocar, tá? Para enquadrar esse problema na definição, você precisa ter uma função f. A função f é a função cujo gráfico ao longo do intervalo 0h é esse segmento de reta, que é uma função afim. E eu sei quem é a função afim aqui. A função f de x igual a vezes x, onde a é o coeficiente angular da reta. Mas o coeficiente angular dessa reta, qual é o coeficiente angular dessa reta? R sobre h. Então, a função, tá? Então, seja f a função afim, né? A função afim dada por f de x igual a R sobre H vezes x. É essa a função. Essa é a função cujo gráfico é essa reta. Vou continuar aqui. O gráfico dessa função é essa reta aqui. Isso aqui é o gráfico da f. Então, o só de revolução, no caso aí o cone
de raio R e altura H é obtido pela rotação dessa região, região limitada pelo eixo das abscissas e pelo gráfico de F ao longo do intervalo H em torno do eixo das abscissas. Tá certo? Dada por F de x igual a S sobre x, qualquer que seja o x real, né? Qualquer que seja o x real. Tem-se agora, tá? Sendo S o referido cone, sendo S o referido cone, né, enunciado, sendo S o referido cone, tem-se, quem é o volume de S? É π vezes a integral. Integral no intervalo de existência do sólido. Qual é o intervalo aqui? Qual é? Integral de 0 a h de f de x ao quadrado. Integral em x. Quanto é que dá isso? π vezes a integral de 0 a h de R2 sobre H2 vezes o quê? X2. Certo? Tá? Isso é quem? Isso é π R2 sobre H2, que R2 sobre H2 é uma constante. E qual é a integral de x2? Qual é? x3 sobre 3. De quanto a quanto? De 0 a h. Quanto é que dá isso? Dá π R2 sobre H2, né? Π R2 sobre H2 vezes o quê? Qual o valor dessa função aqui? No 0 é 0. Então só tem no H. Qual é? H3 sobre 3. Que por simplificação vai dar o quê? 1/3 de π R2H, unidade de volume, que é a fórmula do volume do cone de revolução. 1/3 da área da base vezes a altura. Entendido? Entendido. Agora vamos para uma situação mais geral ainda. A situação em que o sólido tem um buraco. Tá? O buraco aparece na seguinte situação. Antes disso, vamos pegar um exercício mais simples ainda. Seja S um sólido de revolução obtido pela rotação da região ômega limitada, obtido pela rotação. A redação fica melhor assim, pela rotação, vírgula, em torno do eixo x igual a 0, em torno do eixo x igual a 1, ó, em torno do eixo x igual a 1, da região
limitada pelos gráficos, ou pelas curvas x igual a 1, tá? X igual a 1, ó, x igual a 1, y igual a 1 e y igual a 0. Ó, x igual a 1, y igual a 1 e x igual a 0. Tá bom? Então, que região é essa? Ó. Solução. Primeiro vamos desenhar aqui a região. Quem é a região? Quem é x igual a 1? X igual a 1 é essa reta aqui. Ah, não é x igual a 1. É em torno do eixo é y igual a 1, desculpa. É y igual a 1. Tá? Aqui tá certo, é x igual a 1, y igual a 1, y igual a 0. Aqui é que tá errado. É y igual a 1, tá? Então, quem é y igual a 1? É essa reta aqui. Função constante, tá? Essa daqui é y igual a 1. Aqui. Tá? E aqui não é y igual a 1. Conserte. É y igual a x. Então, consertado. Depois dessa patucada aí, vamos ver aí. Y igual a 1, dois erros, tio. É y igual a 1, tá aqui. X igual a 1. Quem é x igual a 1? Que o 1 bem aqui. X igual a 1. Tá aqui, ó. X igual a 1. E vou pegar aqui, não vou pegar y igual a x, não. Vou pegar y igual a x2. Tá? Porque senão simplifica demais, eu tenho um cone. Então, cone já sei fazer. Tá? Y igual a x2. Y igual a x2 é o quê? Isso aqui é x igual a 1. Y igual a x2 é uma parábola. Tá? Y igual a x2 é uma parábola aqui. Isso aqui é essa parábola, uma parábola que passa por esse ponto. Não passa por esse ponto? Não passa? Quando o x é 1, quanto é o y? Igual a x2. E qual é a outra curva? Qual é? Não? Qual é a outra curva? Qual é? Y igual a 0. Quem é y igual a 0? É essa daqui. Isso aqui é y igual a 0. Qual é a região limitada por essas três? Qual é? É essa daqui. Ou seja, tem uma informação aí que é desnecessária. Qual é a informação que é desnecessária? Qual é? Essa daqui. Diga. Então vamos consertar. É x igual a 0. X igual a 0. Então, deixa eu consertar de novo. Eita, errado desde o início, tá? Então, vou lá. Não precisa x igual. É pela curva, pelas curvas. Quais são as curvas?